Essa, sem dúvida alguma, é uma das músicas mais bonitas que eu conheço. E ela é tão moderna, ela é tão para os meus dias, hoje, impressionante. Se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, a mais forte, eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E eu pergunto, tem jeito de não ser feliz assim? Soberano sobre a terra, sobre os céus.
Faltam palavras pra expressar minha gratidão a ti, meu Deus. És o meu refúgio, contigo não temerei sequer mal algum, pois eu sei que sempre estarás comigo, pois eu sei que sempre estarás comigo, mesmo imperfeito, mesmo sem merecer o seu perdão, sendo desse jeito um pobre pecador, assim me amou. Dos teus caminhos, Senhor, não vou me desviar jamais, pois eu sei que sempre estarás comigo e jamais me deixará, pois eu sei que sempre estarás comigo. Olá, irmão, tudo bem? A nossa meditação de hoje faremos no Salmos 59. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. E aí, à medida que formos expondo aqui a pregação, a gente vai fazendo a leitura do texto. Então, no Salmo 59, nós vamos encontrar uma situação de altíssimo risco pela qual Davi passava. Daí a ideia, o tema da nossa mensagem de hoje, que é onde está Deus nas crises? Onde está Deus quando estamos passando por situações difíceis? Então, o risco que Davi estava passando, à luz do Salmo 59, não era pouco. Percebemos que, na leitura do texto,
aí do contexto, percebemos que ele estava para perder a vida facilmente a qualquer momento. Então, bem, na verdade, nós também estamos passando por situação nesse sentido de risco. Todos nós podemos perder a nossa vida facilmente, seja por um motivo ou por outro motivo. Por exemplo, no século XIV, na Europa houve a chamada peste negra, onde 75 milhões de pessoas morreram, correspondia na época a 50% da população. Então pense ainda outra catástrofe grande, a Segunda Guerra Mundial, onde 70 milhões de pessoas morreram também. Então, mas de fato, por um motivo ou por outro, um acidente, uma enfermidade, um conflito, por coisas bobas às vezes, você vai no trânsito, faz uma ultrapassagem mais arriscada e pode se acidentar e morrer. Então nossa vida está em risco. Hoje nós estamos isolados, né, ao risco aí da contaminação pelo Covid-19, né, e levar a óbito também, ou pelo menos a um sofrimento. Então assim, o Salmo 59 apresenta a situação da crise pessoal pela qual Davi passava, e mostra também como ele agiu, como ele processou essa questão na sua vida, como ele superou esta crise. Logo no subtítulo aí do Salmo, você encontra essa frase em que algumas traduções colocam como subtítulo, mas isso corresponde ao primeiro versículo da Bíblia hebraica, que lá vai dizer: hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Então o contexto desta passagem do Salmo 59, então conforme esse versículo primeiro da Bíblia hebraica, que fica no subtítulo, descreve a situação que Davi passava, e nós vamos contextualizar melhor, entender melhor, quando voltamos a 1 Samuel 19, que aí temos uma maior contextualização da história. Para você entender o que estava acontecendo com Davi, esses fatos que estão em torno deles é muito importante. Então vamos lá. Saul mandou que sitiassem a casa de Davi, porque Saul queria matar, por volta aí de 1000 anos antes de Cristo. Então Saul foi o primeiro monarca de Israel, o primeiro rei, né, e eles enfrentaram uma situação de conflito contra os filisteus e não podiam vencer os filisteus. Não somente isso, os filisteus, além de ser um exército, digamos assim, tecnologicamente mais forte também em número de pessoas e em armamento, havia também um gigante, um homem enorme, um guerreiro de muito sucesso que todo o povo de Israel temia. Então chega a situação em que Deus levanta um rapaz, um garoto, um moço, um jovem, que é usado por Deus naquela ocasião, que vai lá e derrota o gigante. Na sequência, na batalha, Israel espanta todo o inimigo para longe, os filisteus, né? E então, assim, em alguns aspectos aqui percebemos a forma como Deus vem agindo. Esses inimigos estavam perturbando Israel há muito tempo, e Deus levanta um garoto que acaba por derrotar o gigante, e assim Israel ganha força e expulsa os inimigos ali das redondezas. Esse jovem, chamado Davi, acaba ganhando proeminência e a aproximação com a família do rei, no caso aqui o rei Saul. Ele passa a ser amigo pessoal e muito próximo do filho do rei, que se torna um grande amigo, que provavelmente seria o herdeiro, né, o Jonatas. Então ele se interessa e Davi acaba casando com a filha de Saul, Mical, né? Então ele começa a participar daquela vida, da vida real ali, desfrutando da intimidade, mas ele não para nisso. Esse homem, agora um homem casado, antes um garoto, se torna um militar, um homem vitorioso por excelência, de um currículo fantástico, e as pessoas passam a reconhecer isso. As mulheres, as pessoas cantavam nas ruas, nas praças, em louvor pela sua capacidade, pelas vitórias que ele garantia para aquele povo. Com isso, gradativamente, foi crescendo, o rei Saul foi percebendo e foi crescendo em Saul aquela ideia de que ele estava em segundo plano. Se você perceber, em 1 Samuel 18, vai dizer o seguinte: daí em diante, quando Davi começou a crescer,
ele vai dizer que Saul olhava com inveja para Davi. No verso 28 diz que quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, que sua filha Micaú o amava, aí ele passou a temer ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. A inveja no coração de Saul fez com que ele, a cada dia mais, né, alimentando esse pecado, ele começasse ainda mais a odiar. Então, o que Saul estava sentindo era inveja, temor por perder o seu trono. Estabeleceu-se uma inimizade entre os dois. E antes do evento que vamos falar hoje, por 5 vezes Saul tentou matá-lo, ora lançando a lança, ora articulando seus homens para fazerem alguma coisa, ora propondo astuciosamente um desafio para Davi, que numa condição normal ele seria morto, mas não foi. Então até que finalmente chegou ao seu limite, Saul chega a seu limite, e essa história registrada em 1 Samuel 19, a partir do versículo 11, é onde ele manda seus homens sitiarem, ficarem cercando a casa de Davi, né? E é esse o contexto da passagem. Então depois de 5 tentativas para matar Davi, então ele manda seus homens fazerem um cerco à casa de Davi, para que assim pudessem matá-lo. Então aqui nós temos um primeiro ponto a observarmos. Dentro dessa história, desse campo da ameaça do rei. Então sua filha, a filha de Saul, a esposa de Davi, Micaú, toma conhecimento do que estava acontecendo, coloca Davi por uma janela, manda que ele vá embora, que ele fuja. A história narra isso. E ali dentro de casa ela monta alguma coisa nos panos com os bonecos, alguma coisa que de alguma maneira pudesse disfarçar que Davi estivesse ali na cama enrolado, né? Se por acaso os homens de Saul viessem ali à casa dela, ela mostraria que ele estaria deitado e eles voltariam. De fato, pela manhã, quando os homens batem na porta para tirar Davi, ela diz que ele está doente na cama e os homens olham lá e veem que ela está na cama e voltam. Só que o rei Saul já estava no limite, já não aguentava mais, né, tanta inveja, e diz: tragam ele doente mesmo. Então eles vão buscá-lo novamente para trazê-lo, nem que seja de cama, e quando vão buscá-lo se deparam com a realidade de que Davi não estava mais ali. Davi tinha fugido. Então acho que até aqui já está dando para vocês entenderem a situação de Davi. Então o rei, aquele que tem o poder de estabelecer leis, decretos, aquele que julga, aquele que condena, aquele que estava no controle de tudo ali, inclusive era o seu sogro, ele queria matar Davi. Certamente, dentre tantas coisas que passaram na cabeça de Saul, ele estava percebendo e entendendo que seu reinado estava ameaçado, talvez que possivelmente seu filho, que era para ser o sucessor natural do trono, não herdaria esse trono. Então ele tenta resolver a questão à sua maneira, e era essa a situação de Davi. Era essa a situação a qual ele se encontrava. Um homem que estava sendo perseguido pelo seu próprio sogro, o rei, que queria matá-lo. Então vamos ver a maneira como Davi, descreve isso a partir do versículo 1 do Salmo 59. O versículo 1 do Salmo 59, se você tiver com sua Bíblia aí aberta, vai dizer o seguinte: tem misericórdia. Salmo 59 diz: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, ou livra-me dos meus inimigos, ó Deus. É assim que ele começa. Ele está cercado de inimigos. Então a gente já percebeu a situação de Davi aqui, né? Ele primeiro perseguido pelo rei ali, logo para matá-lo. Então, nessa situação, no versículo seguinte, no versículo 2, ele vai dizer, ele pede que o Senhor o coloque fora do alcance dos seus agressores, né, dos que praticam o mal, e ele pede que o Senhor salve-o, né, dos assassinos. Então, inimigos, agressores, praticantes do mal e assassinos. Então, ele descreve esses homens cruéis que estavam planejando, conspirando e articulando para matá-lo. Então, eles se preparavam às pressas para atacar-me, é o que ele vai dizer. E no versículo 5 ele diz: desperta para castigar todas as nações. Ele está clamando aqui ao Senhor que o Senhor os livre. A ideia aqui
de todas as nações, há uma divergência, mas eu não creio na interpretação, mas eu não creio que seja todas as nações do mundo estavam em conflito, mas eu entendo que seriam as pessoas, talvez gentios que estavam no meio dos israelitas ali, que estavam o perseguindo para matar. Então ele clama para que o Senhor os livre e de fato o Senhor traga castigo, desperte para castigar aqueles que os perseguiam. Então, afinal de contas, aqui Davi, nós devemos entender que ele era um homem de sucesso. Davi, ao longo das suas vitórias e conquistas, era um homem que representava esperança para aquele povo e era alguém em que o povo confiava. Então, alguém que matasse Davi, naquele contexto, naquele tempo, talvez correspondesse hoje a matar alguém de muita importância na nossa nação, alguém que de repente traga esperança, ou no mundo, alguém que de repente aos olhos humanos possam promover alguma espécie de esperança. Então, o indivíduo que matasse Davi aqui, ele seria também muito perseguido. Então, Saul talvez aqui usa de uma das pessoas estrangeiras, gentias que viviam lá, para fazer esse trabalho, né, para matar Davi. Então, no verso 6, ele diz: eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Das suas bocas saem ameaças. Ele diz: seus lábios são como espadas. Aqui a situação de Davi é terrível. Perceba qual era a situação de Davi. Não sei se agravava a situação, mas veja o que ele diz nos versículos 3 e 4. No verso 3 ele diz: sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado. E no verso 4 ele vai dizer: de nada eu tenho culpa. A situação dele era trágica, terrível. Ele dizia: eu não fiz nada para merecer ou para que isso aconteça comigo. Então ele estava vivendo uma crise sem precedentes, uma crise monstruosa, que eu colocava sob ameaça de perder a vida a qualquer momento, de maneira muito rápida e algo concreto. Então, ninguém, menos do que o rei, queria eliminá-lo, alguém muito poderoso. Então, ele dizia: eu não mereço isso. Então, eu creio que essa crise de Davi o inspirou a escrever o Salmo 59, né, e posteriormente, provavelmente posterior à crise, quando ele já não vivia mais nessa circunstância. Mas esse salmo retrata o coração de Davi. A experiência dele naquele tempo nos ajuda a trazer alguma aplicação para a nossa vida hoje. Essa era a grande crise dele. Mas no nosso caso, qual é a nossa crise? O que nos ameaça hoje? Será Covid-19? Seria a situação sanitária, né, de saúde, a política? Seria a situação moral ou essa situação econômica do país? O que mais está tirando o nosso sono? O que mais está nos angustiando? Por isso que nós devemos ponderar tudo isso. Né? Sei que quando consideramos todas essas coisas que falei aqui, de relação do ponto de vista do que nos ameaça, de repente nós de fato nos sentimos angustiados. Já estamos há 60 dias, mais de 60 dias isolados. Aí de repente nós até perdemos o sono melhor, por toda essa ameaça que a gente vive como nação. Não só do ponto de vista da doença, mas sobre outros aspectos, né, seja econômico, etc. Então a pergunta ainda é: o que nos angustia, o que nos ameaça? Doenças, problemas nos relacionamentos, no trabalho, como dono de empresa ou como funcionário, perder o seu emprego. Então é uma crise dentro da nossa casa, que tem colocado as coisas sem perspectiva. O que é a nossa ameaça? São perguntas que nós devemos fazer. A gente vê muita gente tribulada, mas a gente deve parar e perguntar: o que me ameaça? O que está tirando o meu sono, me angustiando? Então você pode não ter a experiência que Davi teve aqui, no sentido de que pessoas estão querendo matá-lo. Mas todos aqui, e você pode identificar as experiências que fazem você se sentir tão ou mais angustiado do que o próprio Davi. Cada um tem suas próprias situações e devem identificar. E assim como Davi, devem fazer o que ele fez. Então Davi, ele pratica a oração. E aqui agora vamos começar olhando mais atentamente para o Salmo, o que Davi faz quando está passando por essa tremenda crise. A quem ele pede?
Então, quando olho para o Salmo 59, a gente percebe que esse homem, apesar da crise relevante pela qual ele passava, ele não se entregou e transformou aquela crise numa oportunidade de aproximação de Deus, para junto de Deus, para estar com Deus, daquele que pode resolver a sua crise. Então nós vamos encontrar nas Escrituras, em diversas ocasiões, em diversas passagens, a orientação para tratarmos as nossas angústias, ansiedades, temores com o nosso Deus. Somente Ele pode resolver o nosso problema. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 4, Pedro fala sobre isso em 1 Pedro capítulo 5, e o Senhor Jesus fala sobre isso em Mateus 6. Então, temos que saber quem é esse Deus e falar com esse Deus. Temos que conhecer mais desse Deus que pode e resolve os nossos problemas. Porque se olhamos para o nosso Deus como um Deus fora da crise, um Deus que está sucumbindo também por causa da crise, estamos com a visão errada do nosso Deus. Se temos a visão correta de quem Ele é, isso muda a nossa condição em plena crise, ainda que não necessariamente tenha mudado a crise. Quando nós temos uma visão correta de Deus, isso muda a nossa situação na crise, ainda que a situação difícil perdure por um pouco mais de tempo. Então, essa ideia que nós devemos aplicar ao nosso coração. Conta uma história de um soldado que estava em um posto dentro de um quartel e o telefone tocou, ele atendeu e achou que era o amigo, passando algum trote, como se fosse alguém da sua patente superior, seu chefe. Então ele começa a fazer brincadeiras com essa pessoa e começa a rir, a pessoa do outro lado começa a engrossar o tom da voz, e então a pessoa do outro lado pergunta: você sabe com quem você está falando? E ele respondeu: não. E a pessoa diz: aqui é o coronel, aqui é o seu chefe. Então o soldado falou: e o senhor sabe com quem está falando? O coronel disse: não. Então ele disse: ainda bem, e ele desliga o telefone. Ou seja, você tem que saber com quem você está falando. Isso terá que mudar as suas perspectivas dos fatos. Se aquele homem soubesse que já era o coronel que estava falando desde o início, ele não teria tirado nenhuma brincadeira. Ele teria respeitado e dado atenção. Mas como ele achou que era qualquer pessoa, então ele levou na brincadeira. Quando nós precisamos saber a quem recorrer no momento da angústia. E somente ao Senhor. Entender que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Então, dos versos 8 a 13, vejam que Davi olha para quem é Deus. Algumas expressões são fortes. Ele diz: mas tu, Senhor. Ou seja, ele sabe que Deus é o Senhor. Então, Davi pedindo aqui, dirigindo-se a Deus nessa crise, orando, pedindo livramento, que Deus contém o adversário, que Deus prove da sua bondade. Então, essa situação que ele está passando, uma situação de risco, e aqui, em última análise, ele entende que, da perspectiva de Deus, o que ele estava passando não era motivo para angústia, para perplexidade. Ele entende que, diante de Deus, essa situação que ele estava passando poderia ser resolvida rapidamente. A situação também que estamos passando, de ameaça e de crises, diante de Deus também não significa nada. Então, na sua oração, ele está orando por si mesmo, ali, claro, sua situação difícil. Ele está orando pelos seus adversários, ele está orando pelo povo que está vendo também aquela situação. Ele chega a pedir que para Deus, melhor dizendo, especificamente que atue e haja de uma maneira na vida de Saul, mas de uma maneira em que o povo possa perceber. Perceber o quê? O que é que Davi quer nesse pedir que o povo perceba? Que a mão de Deus está com ele, que a mão de Deus está com Davi. Que possa perceber que não vale a pena ir contra os desígnios estabelecidos por Deus. Não era o seu rei que era uma ameaça para ele. Não é a enfermidade que você possa ter. Não é a situação econômica e financeira do país. Não é a crise moral pela qual a nossa nação está passando e passou ou está a passar. Isso não é uma ameaça ao povo de Deus. Isso não significa que não vamos passar pela crise, que não vamos sofrer com essas crises. Mas isso não significa que seja um motivo de derrota, nem de tampouco de levar uma vida como se estivéssemos sido derrotados. A situação é difícil, então pronto, já estamos perdidos, já estamos derrotados. A ideia do que Davi transmite aqui é que nós não devemos negar
as crises que passamos. Davi não estava negando a sua crise. Nós não devemos negar a crise consistente em nosso país, com a qual vivemos há já um bom tempo e estamos passando, e creio que amargaremos consequências delas pelo futuro também. Mas veja, esse homem não parou em simplesmente perceber a crise. Não tenha dúvida que a crise dele era grande. E eu não estou calçando aqui na ideia de cada um sabe qual o sapato que aperta mais. Então, não é por causa de que estamos passando por algumas dificuldades, seja financeiras, seja de saúde, seja em que área for, né, que nós vamos entregar os pontos, que nós vamos desistir. Entenda que existe um Deus acima de tudo isso. Entenda que existe um Deus que pode nos levar a viver muito acima disso. E essa percepção de quem é esse Deus é que leva Davi, ao invés de simplesmente ficar olhando para a crise, para o que está acontecendo à sua volta, que é ruim, para a dor que está causando a ele também olha para Deus, conhecendo quem era esse Deus. Ele olha para esse Deus com uma perspectiva diferente. Ele olha sem perder a perspectiva da crise, claro. E ele vai dizer no versículo 4, olha para a situação em que eu me encontro, porque ele entende que Deus pode resolver a situação. E vários de nós podemos orar também assim hoje. Podemos nos dirigir ao Senhor e dizer assim, olha para a situação com qual eu me encontro. Cada um tem sua crise. No versículo 16 ele vai dizer, eu estou nos tempos difíceis. Eu ouvi uma pregação hoje e uma frase me chamou a atenção. O pastor falou que nós não devemos esperar dias melhores. A Bíblia até fala que as coisas aqui vão piorar. Nós estamos passando aqui. Vai ter dores, vai ter enfermidade e problemas. De fato, isso é verdade, a Bíblia vai se cumprir. Mas nós não esperamos dias melhores. O que nós esperamos é o dia melhor. É o dia do Senhor. É o dia de encontrar com o nosso Senhor quando Ele vier nos buscar, o nosso Salvador. Então, nessa situação de crise, olhando aqui para a situação de Davi, a primeira lição, dentro do contexto, é que o servo do Senhor vai passar por crises. E algumas muito difíceis. E que nesse momento de crise, a oração é uma ferramenta que Deus nos deixou para buscarmos, para o buscarmos, para nos aproximarmos mais dele. É isso que Davi faz. Ele poderia ter tentado resolver da sua maneira, mas ele simplesmente confia no Senhor, entrega ao Senhor. E ainda, nesse momento de crise também, é motivo para louvar o Senhor. Davi pratica o louvor na crise. Ele não para só na oração, Ele tem essa consciência de quem é o seu Deus e ele diz, mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio. Abrigo seguro nos tempos difíceis, ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Então Davi aqui ele emprega 3 verbos hebraicos para descrever o que ele passa a fazer nessa ocasião de crise. Cantar louvores, canto de alegria e salmodiar. Essas 3 ideias aqui estão envolvidas e ele canta por isso. Por quê? Ele reconhece no versículo 16 que Deus é a força dele. Ele reconhece que é Deus quem dá capacidade para enfrentar as crises. Nós precisamos também louvar ao Senhor, reconhecendo que Ele é quem dá a capacidade para passarmos, seja qual for a situação. Ele reconhece aqui que é Deus que dá, aliás, que é o Deus fiel, que se faz se cumprir, que Ele reconhece isso, que faz cumprir a sua palavra em nossa vida. Agora, veja interessante o que ele diz, mas, essa parte aqui me chama a atenção, eu cantarei louvores à tua força de manhã. Ele começa o dia louvando a Deus, fazendo isso. A ideia aqui é, trazendo para o nosso contexto, que deveríamos começar os nossos dias louvando ao Senhor, independentemente da atmosfera que nos cerca, da situação que está à nossa volta. Ao invés de começar o dia com reclamação, com contendas, com brigas e com coisas que não louvam ao Senhor. Davi tem um compromisso aqui, ele começa seu dia, mesmo diante de uma crise, ao invés de ficar lamentando já de manhãzinha, ele começa a cantar louvores a Deus. Já de manhã ele começa a louvar a Deus pela fidelidade do Senhor, pelo amor do Senhor, pelo Deus que se revela fiel, pelo Deus que se revela
compromissado com o seu povo. No versículo 17 ele diz: é o Senhor que me ama, o Senhor é meu alto refúgio. Davi de fato estava correndo um risco sério de vida, mas por outro lado ele estava apoiado em Deus. É inegável a crise pela qual ele passava, são inegáveis as tensões e as dores pelas quais ele passava e que ele tinha dificuldades com isso de fato. As pressões eram muitas naquela situação. Mas ele tinha Deus que o apoiava do seu lado, ele não era louco, ele percebia a crise pela qual ele estava passando, mas ele não se entregou. Ele reconheceu que Deus é a sua força, é o seu refúgio. Ele reconheceu que Deus firmou um amor fiel a ele. Então, no versículo 1 ele diz: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. A ideia é não precisamos ficar atolados, não precisamos sucumbir debaixo do peso da experiência ruim que estamos vivendo. Nós temos um Deus amoroso, misericordioso, que enviou Jesus Cristo a nós, que morreu naquela cruz e pagou os nossos pecados. Agora podemos chegar até Deus e desfrutar desse relacionamento que implica em sermos fortalecidos nesse relacionamento que demonstra o quanto Ele nos ama, apesar de não merecermos, e que, portanto, Ele vai cuidar de nós. Este é o nosso Deus e é Ele que nos dá força e é a Ele que devemos buscar, irmãos. Temos esse Deus em quem podemos nos refugiar, alto e acima da crise. Todos esperamos uma boa notícia, que tudo isso passe logo, mas enquanto a boa notícia não chega, procure gastar tempo com Deus. O Deus que te dá força, o Deus que te fortalece, o Deus que provou o seu amor para conosco, o Deus que é refúgio, que é abrigo. Então, meus irmãos, vocês podem estar passando por crises das mais diversas, que eu não conheço, né? Mas o que vão fazer com isso? Veja o que diz o versículo 17. Davi ora assim: a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Eu não sei o porquê e o que exatamente o que você está passando. A situação além da crise geral que todos nós estamos passando. Mas conheço esse Deus que tudo pode. Conheço esse Deus que nos ama. Conheço esse Deus que quer cuidar de nós e quer aproveitar essa situação para nos levar para mais perto dele, da comunhão com ele. Embora as situações críticas nos forcem a cairmos por terra, a desanimarmos, algumas vezes até desespero, nos desesperarmos, o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, quando cantado, pauta o estado alegre da alma confiante. É isso que Davi demonstra aqui, mesmo a situação tão difícil. Qual a sua ameaça? Qual a sua crise, além dessa geral que todos estamos passando? Quero convidá-lo a se debruçar ao longo dessa semana sobre esse Salmo 59 e aprender com Davi como tratar com a sua realidade. Todos nós temos uma realidade diferente. Aprender com Davi como transformar a crise que o apavora numa expressão de louvor a Deus. Aprender que, por mais que a coisa possa parecer difícil, é nesses momentos que nós podemos aprender e crescer mais no Senhor. Mas para encerrar esse tempo aqui, eu queria convidar vocês que estão passando por crise, nós todos estamos por essa crise humanitária, essa pandemia, e talvez por crises pessoais que vocês estejam passando, que eu desconheça, seja financeira, econômica, profissional, familiar, saúde, o que for. Eu quero convidá-los a vocês curvarem suas cabeças e quero orar por vocês neste momento. Quero orar por aquilo que você vai aprender, a assimilar e que você vai andar com Deus, né, a cada dia. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo do teu servo Davi, diante de um contexto tão difícil, de uma situação tão delicada. Ele entendeu que o Senhor é o único refúgio, ele entendeu e confiou nas promessas do Senhor. Ele sabia que mesmo os inimigos querendo derrotá-lo, a crise enorme
mas algo só iria acontecer com ele se assim fosse da vontade de Deus. Por isso, entendendo isso, ele passou a orar ao Senhor, ele passou a louvar ao Senhor. Que essa possa ser a nossa atitude também diante da crise mundial que estamos passando e as crises pessoais que cada um enfrenta, que possamos, nesses momentos, aproximar-se de Ti mais em comunhão, buscando mais aprender da Tua palavra, buscando mais orar a Ti, se relacionar contigo e encontrar o descanso que só o Senhor tem. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, bom estar com vocês, ainda que não presentes aí no nosso templo, mas a minha oração é que estejamos aproveitando esse tempo ainda distante, ausente, para nos aproximarmos mais de Deus, e quando voltarmos estarmos mais dispostos a servir ao Senhor, mais desprendidos das coisas dessa vida, porque muitas coisas dessa vida nos prendia, e agora com esse isolamento, com essa pandemia, mostrou para nós que eram meras desculpas, que eu não deixava de ir para a igreja, não era porque aquilo eu não tinha tempo ou porque aquela coisa era importante, mas de fato é porque eu estava amando mais coisas do que Deus. E agora espero que a gente possa reorganizar os nossos valores, e passar a amar mais a Deus do que as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.